Curso, ABNT-NBR ISO IEC 27005, terceira edição 2019, Tecnologia da Informação, Técnicas de Segurança, Gestão de Riscos de Segurança da Informação, Módulo 4, Tratamento, Aceitação, Comunicação e Monitoramento do Risco de Segurança de Informação, capítulos 9, 10, 11 e 12. Tratamento do risco de segurança da informação, 9.1. Descrição geral do processo de tratamento do risco, entrada. Uma lista de riscos priorizados de acordo com os critérios de avaliação de riscos, em relação aos cenários de incidentes que podem levar a esses riscos. Ação. Convém que controles para modificar, reter, evitar ou compartilhar os riscos sejam selecionados e o plano de tratamento do risco seja definido. Diretrizes para a implementação. Há 4 opções disponíveis para o tratamento do risco. Modificação do risco, V9.2. Retenção do risco, V9.3. Ação de evitar o risco, V9.4. E compartilhamento do risco, V9.5. 9. Tratamento do risco de segurança da informação. Continuação. Algumas formas de tratamento do risco podem lidar com mais de um risco de forma efetiva. Por exemplo, o treinamento e a conscientização em segurança da informação. Convém que um plano de tratamento do risco seja definido, identificando claramente a ordem de prioridade em que convém que as formas específicas de tratamento do risco sejam implementadas, assim como seus prazos de execução. Prioridades podem ser estabelecidas usando várias técnicas, incluindo a ordenação dos riscos e a análise de custo-benefício. É de responsabilidade dos gestores da organização equilibrar os custos da implementação dos controles e o orçamento. A identificação de controles existentes pode nos fazer concluir que estes excedem as necessidades atuais em função da comparação de custos, incluindo a manutenção, se a remoção de controles redundantes e desnecessários tiver que ser considerada, especialmente se os controles têm altos custos de manutenção. Convém que a segurança da informação e os fatores de custo sejam levados em conta. Devido à influência que os controles exercem uns sobre os outros, a remoção de controles redundantes pode reduzir a segurança em vigor como um todo. Além disso, talvez seja menos dispendioso deixar controles redundantes ou desnecessários em vigor do que removê-los. Convém que as opções de tratamento do risco sejam consideradas levando-se em conta como o risco é percebido pelas partes afetadas, as formas mais apropriadas de comunicação com as partes. O risco para a organização é não estar em conformidade e convém que sejam implementadas opções de tratamento para limitar essa possibilidade. Convém que todas as restrições organizacionais, técnicas, estruturais e etc., identificadas durante a atividade de definição do contexto, sejam levadas em conta durante o tratamento do risco. Uma vez que o plano de tratamento do risco tenha sido definido, os riscos residuais precisam ser determinados. Isso envolve uma atualização e uma repetição do processo de avaliação de riscos, considerando-se os efeitos previstos do tratamento do risco que foi proposto. Caso o risco residual ainda não satisfaça os critérios para a aceitação do risco da organização, uma nova iteração do tratamento do risco pode ser necessária antes de se prosseguir a aceitação do risco. Saída: o plano de tratamento do risco e os riscos residuais, sujeitos à decisão de aceitação por parte dos gestores da organização. 9.1. Descrição geral do processo de tratamento do risco. Continuação. A figura 3 ilustra a atividade de tratamento do risco dentro do processo de gestão de riscos de segurança da informação como apresentado na figura 2. Convém que as opções de tratamento do risco sejam selecionadas com base no resultado do processo de avaliação de riscos, no custo esperado para a implementação dessas opções e nos benefícios previstos. Quando uma grande modificação do risco pode ser obtida com uma despesa relativamente pequena, convém que essas opções sejam implementadas. Outras opções para melhorias podem ser muito dispendiosas e uma análise precisa ser feita para verificar suas justificativas. Em geral, convém que as consequências adversas do risco sejam reduzidas ao mínimo possível, independentemente de quaisquer critérios absolutos. Convém que os gestores considerem os riscos improváveis, porém graves. Nesse caso,
Controles que não forem justificáveis do ponto de vista estritamente econômico podem precisar ser implementados. Por exemplo, controles de continuidade de negócios concebidos para tratar riscos de alto impacto específicos. As 4 opções para o tratamento do risco não são mutuamente exclusivas. Às vezes, a organização pode se beneficiar substancialmente por uma combinação de opções, como a redução da probabilidade do risco, a redução de suas consequências e o compartilhamento ou retenção dos riscos residuais. Figura 3. A atividade de tratamento do risco. Nesta figura 3, temos os resultados da avaliação de riscos, então temos a pergunta: avaliação satisfatória. Este é considerado o ponto de decisão 1. Próxima etapa: tratamento do risco com as opções de tratamento do risco. As opções são: modificação do risco, retenção do risco, ação de evitar o risco e compartilhamento do risco. Como resultado tem os riscos residuais e como ponto de decisão 2 tem o tratamento do risco. Tratamento do risco de segurança da informação. Continuação. 9.2. Modificação do risco. Ação. Convém que o nível de risco seja gerenciado por meio da inclusão, exclusão ou alteração de controles, para que o risco residual possa ser reavaliado e então considerado aceitável. Diretrizes para a implementação. Convém que controles apropriados e devidamente justificados sejam selecionados para satisfazer aos requisitos identificados pelo processo de avaliação de riscos e do tratamento de riscos. Convém que essa seleção também leve em conta custos e prazos para a implementação de controles, além de aspectos técnicos, culturais e ambientais. Com frequência, é possível diminuir o custo total de propriedade de um sistema por meio de controles de segurança da informação apropriadamente selecionados. Em geral, os controles podem fornecer um ou mais dos seguintes tipos de proteção: correção, eliminação, prevenção, minimização do impacto, dissuasão, detecção, recuperação, monitoramento e conscientização. Durante a seleção de controles, é importante pesar o custo da aquisição, implementação, administração, operação, monitoramento e manutenção dos controles em relação ao valor dos ativos sendo protegidos. Além disso, convém que o retorno do investimento, na forma da modificação do risco e da possibilidade de se explorar novas oportunidades de negócio em função da existência de certos controles, também seja considerado. Adicionalmente, convém considerar as competências especializadas que possam ser necessárias para definir e implementar novos controles ou modificar os existentes. A ABNT-NBR ISO IEC 27002 fornece informações detalhadas sobre controles. 9. Tratamento do risco de segurança da informação. Continuação. Há muitas restrições que podem afetar a seleção de controles. Restrições técnicas, como requisitos de desempenho, capacidade de gestão, requisitos de apoio operacional, e questões de compatibilidade podem dificultar a utilização de certos controles ou induzir erros humanos, chegando mesmo a anular o controle, a dar uma falsa sensação de segurança ou a tornar o risco ainda maior do que seria se o controle não existisse. Por exemplo, exigir senhas complexas sem treinamento adequado leva os usuários a anotar as senhas por escrito. É importante lembrar também que um controle pode vir a afetar muito o desempenho. Convém que os gestores tentem encontrar uma solução que satisfaça aos requisitos de desempenho e que possa, ao mesmo tempo, garantir um nível suficiente de segurança da informação. O resultado dessa etapa é uma lista de controles possíveis, com seu custo, benefício e prioridade de implementação. Convém que várias restrições sejam levadas em consideração durante a escolha e a implementação de controles. Normalmente, são consideradas as seguintes: restrições temporais, restrições financeiras, restrições técnicas, restrições operacionais, restrições culturais, restrições éticas, restrições ambientais, facilidade de uso, restrições de recursos humanos, restrições ligadas à integração dos controles novos aos já existentes. Mais informações sobre as restrições relacionadas à modificação do risco podem ser encontradas no anexo F. Tratamento do risco de segurança da informação. Continuação. 9.3. Retenção do risco. Ação. Convém que as decisões sobre a retenção do risco, sem outras ações adicionais,
sejam tomadas tendo como base a avaliação de riscos, diretrizes para a implementação. Se o nível de risco atende aos critérios para a aceitação do risco, não há necessidade de se implementar controles adicionais e pode haver a retenção do risco. Tratamento do risco de segurança da informação. Continuação. 9.4. Ação de evitar o risco. Ação. Convém que a atividade ou condição que dá origem a um determinado risco seja evitada. Diretrizes para a implementação. Quando os riscos identificados são considerados demasiadamente elevados, e quando os custos da implementação de outras opções de tratamento do risco excederem os benefícios, pode-se decidir que o risco seja evitado completamente, seja pela eliminação de uma atividade planejada ou existente, ou de um conjunto de atividades, seja pelas mudanças nas condições em que a operação da atividade ocorre. Por exemplo, para riscos causados por fenômenos naturais, pode ser uma alternativa mais rentável mover fisicamente as instalações de processamento de informações para um local onde o risco não exista ou esteja sob controle. 9.5. Compartilhamento do risco. Ação. Convém que um determinado risco seja compartilhado com outra entidade que possa gerenciá-lo de forma mais eficaz. Dependendo da avaliação de riscos, diretrizes para a implementação, o compartilhamento do risco envolve a decisão de se compartilhar certos riscos com entidades externas. O compartilhamento do risco pode criar novos riscos ou modificar riscos existentes e identificados. Portanto, um novo tratamento do risco pode ser necessário. O compartilhamento pode ser feito por um seguro que cubra as consequências ou por meio da subcontratação de um parceiro cujo papel seja o de monitorar o sistema de informação e tomar medidas imediatas que impeçam um ataque antes que ele possa causar um determinado nível de dano. Convém notar que é possível compartilhar a responsabilidade de gerenciar riscos, entretanto não é normalmente possível compartilhar a responsabilidade legal por um impacto. Os clientes provavelmente atribuem um impacto adverso como sendo falha da organização. 10. Aceitação do risco de segurança da informação. Entrada. O plano de tratamento do risco e o processo de avaliação do risco residual sujeito à decisão dos gestores da organização relativa à aceitação deste. Ação. Convém que a decisão de aceitar os riscos seja feita e formalmente registrada, juntamente com a responsabilidade pela decisão. Diretrizes para a implementação. Convém que os planos de tratamento do risco descrevam como os riscos avaliados serão tratados para que os critérios de aceitação do risco sejam atendidos. Ver 7.2. É importante que gestores responsáveis façam uma análise crítica e aprovem os planos propostos de tratamento do risco, os riscos residuais resultantes e que registrem as condições associadas a essa aprovação. 10. Aceitação do risco de segurança da informação. Continuação. Os critérios para a aceitação do risco podem ser mais complexos do que somente a determinação se o risco residual está, ou não, abaixo ou acima de um limite bem definido. Em alguns casos, o nível de risco residual pode não satisfazer aos critérios de aceitação do risco, pois os critérios aplicados não estão levando em conta as circunstâncias predominantes no momento. Por exemplo, pode ser válido argumentar que é preciso que se aceite o risco, pois os benefícios que o acompanham são muito atraentes ou porque os custos de sua modificação são demasiadamente elevados. Estas circunstâncias indicam que os critérios para a aceitação do risco são inadequados e convém que sejam revistos, se possível. No entanto, nem sempre é possível rever os critérios para a aceitação do risco no tempo apropriado. Nesses casos, os tomadores de decisão podem aceitar riscos que não satisfaçam os critérios normais para o aceite. Se isso for necessário, convém que o tomador de decisão comente explicitamente sobre os riscos e inclua uma justificativa para sua decisão de passar por cima dos critérios normais para a aceitação do risco. Saída: uma lista de riscos aceitos, incluindo uma justificativa para aqueles que não satisfaçam os critérios normais da organização para aceitação do risco. Comunicação e consulta do risco de segurança da informação. Entrada. Todas as informações sobre os riscos obtidas por meio das atividades de gestão de riscos. Ver figura 2. Ação. Convém que as informações sobre riscos sejam trocadas e, ou,
compartilhadas entre o tomador de decisão e as outras partes interessadas. Diretrizes para a implementação. A comunicação do risco é uma atividade que objetiva alcançar um consenso sobre como gerenciar os riscos por meio da troca ou compartilhamento das informações sobre o risco entre os tomadores de decisão e as outras partes interessadas. A informação inclui, entre outros possíveis fatores, a existência, natureza, forma, probabilidade, severidade, tratamento e aceitabilidade dos riscos. A comunicação eficaz entre as partes interessadas é importante, uma vez que isso pode ter um impacto significativo sobre as decisões a serem tomadas. A comunicação assegura que os responsáveis pela implementação da gestão de riscos, e aqueles com interesses reais de direito, tenham um bom entendimento do porquê as decisões são tomadas e dos motivos que tornam certas ações necessárias. A comunicação é bidirecional. A percepção do risco pode variar devido a diferenças de suposições, conceitos, necessidades, interesses e preocupações das partes interessadas quando lidam com o risco ou quando tratam das questões sendo aqui discutidas. As partes interessadas irão, provavelmente, fazer julgamentos sobre a aceitabilidade do risco tendo como base sua própria percepção do risco. Isto é particularmente importante para garantir que a percepção do risco das partes interessadas, bem como a sua percepção dos benefícios sejam identificadas e documentadas e que as razões subjacentes sejam claramente entendidas e consideradas. Comunicação e consulta do risco de segurança da informação. Continuação. Convém que a comunicação do risco seja realizada a fim de fornecer garantia do resultado da gestão de riscos da organização, coletar informações sobre os riscos, compartilhar os resultados do processo de avaliação de riscos e apresentar o plano de tratamento do risco, evitar ou reduzir tanto a ocorrência quanto as consequências das violações da segurança da informação que aconteçam devido à falta de entendimento mútuo entre os tomadores de decisão e as partes interessadas, dar suporte ao processo decisório, obter novo conhecimento sobre a segurança da informação, coordenar com outras partes e planejar respostas para reduzir as consequências de um incidente, dar aos tomadores de decisão e às partes interessadas um senso de responsabilidade sobre riscos, melhorar a conscientização. Convém que a organização desenvolva planos de comunicação dos riscos tanto para as operações rotineiras como também para situações emergenciais. Portanto, convém que a atividade de comunicação do risco seja realizada continuamente. A coordenação entre os principais tomadores de decisão e as partes interessadas pode ser obtida mediante a formação de uma comissão em que os riscos, a sua priorização, as formas adequadas de tratá-los e a sua aceitação possam ser amplamente discutidos. É importante cooperar com o escritório de relações públicas ou com o grupo de comunicação apropriado dentro da organização para coordenar as tarefas relacionadas com a comunicação e consulta do risco. Isso é vital no caso de ações de comunicação durante crises, por exemplo, em resposta a incidentes específicos, saída, entendimento contínuo do processo de gestão de riscos de segurança da informação da organização e dos resultados obtidos. 12. Monitoramento e análise crítica de riscos de segurança da informação. 12.1. Monitoramento e análise crítica dos fatores de risco. Entrada. Todas as informações sobre os riscos obtidas por meio das atividades de gestão de riscos. Ver figura 2. Ação. Convém que os riscos e seus fatores, isto é, valores dos ativos, impactos, ameaças, vulnerabilidades, probabilidade de ocorrência, sejam monitorados e analisados criticamente, a fim de se identificar, o mais rapidamente possível, eventuais mudanças no contexto da organização e de se manter uma visão geral dos riscos. Diretrizes para a implementação. Os riscos não são estáticos. As ameaças, as vulnerabilidades, a probabilidade ou as consequências podem mudar abruptamente, sem qualquer indicação. Portanto, o monitoramento constante é necessário para que se detectem essas mudanças. Isto pode ser apoiado por serviços de terceiros que forneçam informações sobre novas ameaças ou vulnerabilidades. Convém que as organizações assegurem que os seguintes itens sejam monitorados continuamente: novos ativos que tenham sido incluídos no escopo da gestão de riscos, modificações necessárias dos valores dos ativos, por exemplo, devido à mudança nos requisitos de negócio, novas ameaças,
que podem estar ativas tanto fora quanto dentro da organização e que não tenham sido avaliadas. A possibilidade de que vulnerabilidades novas, ou ampliadas venham a permitir que alguma ameaça os explore, as vulnerabilidades já identificadas, para determinar aquelas que estão se tornando expostas a ameaças novas ou ressurgentes. Ponto. As consequências ou impacto ampliado de ameaças, vulnerabilidades e riscos avaliados em conjunto em um todo agregado, resultando em um nível inaceitável de risco, incidentes relacionados à segurança da informação. Monitoramento e análise crítica de riscos de segurança da informação. Continuação. Novas ameaças, novas vulnerabilidades e mudanças na probabilidade ou nas consequências podem vir a ampliar os riscos anteriormente avaliados como baixos. Convém que a análise crítica dos riscos baixos e aceitos considere cada risco separadamente e também em conjunto a fim de avaliar seu impacto potencial agregado. Se os riscos não estiverem dentro da categoria baixo ou aceitável, convém que eles sejam tratados por meio de uma ou mais de uma das opções consideradas na seção 9. Fatores que afetam a probabilidade ou as consequências das ameaças já ocorridas podem mudar, assim como os fatores que afetam a adequação ao custo das várias opções de tratamento. Convém que qualquer grande mudança que afete a organização seja seguida por uma análise crítica mais específica. Assim sendo, convém que as atividades de monitoramento de risco sejam repetidas regularmente, e que as opções selecionadas para o tratamento do risco sejam analisadas criticamente periodicamente. O resultado da atividade de monitoramento de riscos pode fornecer os dados de entrada para as atividades de análise crítica. Convém que a organização analise criticamente e regularmente todos os riscos e também quando grandes mudanças ocorrerem. Saída. Alinhamento contínuo da gestão de riscos, com os objetivos de negócios da organização e com os critérios para a aceitação do risco. Monitoramento e análise crítica de riscos de segurança da informação. Continuação. 12.2. Monitoramento, análise crítica e melhoria do processo de gestão de riscos. Entrada. Todas as informações sobre os riscos, obtidas por meio das atividades de gestão de riscos. Ver figura 2. Ação. Convém que o processo de gestão de riscos de segurança da informação seja continuamente monitorado, analisado criticamente e melhorado, quando necessário e apropriado. Diretrizes para a implementação. O monitoramento cotidiano e a análise crítica são necessários para assegurar que o contexto, o resultado do processo de avaliação de riscos e do tratamento do risco, assim como os planos de gestão, permaneçam relevantes e adequados às circunstâncias. Convém que a organização se certifique de que o processo de gestão de riscos de segurança da informação e as atividades relacionadas permaneçam apropriadas nas circunstâncias presentes e sejam acompanhadas. Convém que quaisquer melhorias ao processo, ou quaisquer ações necessárias para melhorar a conformidade com o processo sejam comunicadas aos gestores apropriados. Para que se possa ter garantia de que nenhum risco ou elemento do risco é ignorado ou subestimado, as ações necessárias são executadas, e as decisões corretas estão sendo tomadas a fim de se garantir uma compreensão realista do risco e a capacidade de reação. Monitoramento e análise crítica de riscos de segurança da informação. Continuação. Além disso, convém que a organização verifique regularmente se os critérios utilizados para medir o risco e os seus elementos ainda são válidos e consistentes com os objetivos de negócios, estratégias e políticas. Convém verificar regularmente também se as mudanças no contexto do negócio são adequadamente consideradas durante o processo de gestão de riscos de segurança da informação. Convém que essa atividade de monitoramento e análise crítica aborde, mas não seja limitada o contexto da concorrência, a abordagem do processo de avaliação de riscos, o valor e as categorias dos ativos, os critérios de impacto, os critérios para a avaliação de riscos, os critérios para a aceitação do risco, o custo total de propriedade, os recursos necessários. Convém que a organização assegure que os recursos necessários para o processo de avaliação de riscos e o tratamento destes estejam sempre disponíveis para analisar criticamente os riscos, para lidar com ameaças ou vulnerabilidades novas ou alteradas e para aconselhar a direção da melhor forma possível. O monitoramento da gestão de riscos
Pode resultar em modificação ou acréscimo da abordagem, metodologia ou ferramentas utilizadas, dependendo das mudanças identificadas, da iteração do processo de avaliação de riscos, do objetivo do processo de gestão de riscos de segurança da informação, por exemplo, a continuidade de negócios, a resiliência diante dos incidentes, a conformidade, e do objeto de interesse do processo de gestão de riscos de segurança da informação, por exemplo, a organização, a unidade de negócios, o sistema de informação, a sua implementação técnica, a aplicação, a conexão à internet, saída, garantia permanente, da relevância do processo de gestão de riscos de segurança da informação para os objetivos de negócios da organização ou a atualização do processo. Chegamos ao final do módulo 4. Preparamos um quiz, com algumas perguntas fáceis, com o objetivo de reforçar o seu conhecimento. Disponibilizamos neste módulo a apostila para visualização, bem como em formato PDF. Caso seja de seu interesse fazer download do arquivo, assim que você responder ao quiz, estarei aguardando você, no módulo 5, ok?